Uma mensagem do céu para você. Vamos continuar estudando as Escrituras Sagradas no livro dos profetas, também nos Salmos, nos livros de Moisés, na Torá, porque a palavra de Deus é aquela que nos traz o ensino a respeito da vida eterna. E nós buscamos as Escrituras, entender as Escrituras, porque nós entendemos que nela está registrada a palavra de vida eterna, o caminho para a árvore da vida, para o fruto da árvore da vida, a qual o homem e a mulher não comeram, porque foram enganados pelo diabo, que mentiu para eles e os induziu a comer primeiro do fruto do conhecimento do bem e do mal. Com isso, eles receberam o salário do pecado, a morte. Foram então expulsos do jardim e não tiveram acesso ao fruto da árvore da vida para viverem eternamente. Porém, o homem e a mulher entenderam que Deus estava preparando um caminho de volta, um caminho de reconciliação, e que este caminho estaria registrado, indicado nas Escrituras Sagradas. Então, desde que o homem e a mulher passaram a ter conhecimento da palavra de Deus, através da oralidade, da transmissão oral, de que Deus havia já preparado uma forma para a redenção do pecado, daquele pecado de desobediência, Deus de terem comido do fruto que Deus havia dito para não comerem, porque o dia que comessem eles morreriam. Então eles já tiveram a informação de que Deus estava falando, Deus estava buscando de volta o homem e a mulher para indicar a eles o caminho. Primeiro, o caminho de redenção. Eles precisavam pagar um preço, havia um preço pelo pecado, pela desobediência. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Então, logo, dentro das Escrituras Sagradas, após o período da mensagem oral ser transmitida, quando ela passa a ser registrada nos rolos, no livro da lei, nos profetas, nas Escrituras Sagradas, o homem, a mulher, o ser humano, toda a humanidade vão percebendo que há um caminho, há uma oportunidade, que Deus está dando uma nova chance, há uma chance de salvação, de perdão, de reconciliação com Deus para o homem caído lá no princípio, enganado pelo diabo. Porém, o homem pecou e tem uma dívida. E o homem não tem condição de pagar essa dívida. Não há nada que ele possa fazer. Mas Deus proverá, Deus provê o cordeiro para morrer em lugar do homem e da mulher e assim prover a salvação, pagar o preço, a redenção. E o homem e a mulher poderem então retornar ao lar, à presença de Deus. O filho pródigo volta ao lar. Nós temos um encontro com Deus através de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, o Messias é o caminho, é o seu ensino sobre a vida, sobre como viver uma vida que agrada a Deus. Isto é salvação, é obedecer a Deus, é conhecer a palavra de Deus. Salvação é ouvir a palavra de Deus, como o homem e a mulher já ouviram lá no Jardim do Éden, e não se deixar enganar pelo diabo, mas obedecer, praticar. Bem-aventurado o que ouve a palavra de Deus e a pratica. Então, salvação é obedecer a Deus. Salvação é fé. Pela fé, nós somos salvos, porque a fé traz a graça. A fé traz a certeza da palavra de Deus, e nós obedecemos essa palavra, nós cremos. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então Deus fala conosco,
este é o caminho, andai por ele. Nós andamos, então, pela fé. E andando pela fé, o justo viverá da fé. Então, através da fé, nós chegamos à graça de Deus, que é derramada. A graça é dada pela obediência da lei. A graça é dada pela obediência da palavra de Deus. O pecado é errar o caminho. O pecado é desobedecer a Deus. E agora a graça redentora em Cristo é Ele morrer, derramar o seu sangue e pagar o preço pelos pecados do passado e passarmos a viver uma nova vida em Cristo, nascer de novo, sermos batizados com o Espírito Santo, então recebermos poder para ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Isso é um retrato da salvação completa. Então essa salvação em Cristo nos traz a alegria do Espírito Santo, nos traz a presença de Deus, Deus habita em nós, há uma redenção completa, alma, coração, corpo, espírito, o ser humano inteiro é redimido e passa a viver com Deus. Hoje nós habitamos com Deus, Deus habita em nós, nós ouvimos Deus, nós falamos com Deus, nós estamos reconciliados com o Pai. A salvação já é vivida agora e teremos a sua plenitude na glória de Deus, nos céus, quando haverá então novo céu e nova terra em que habita a justiça. E nós temos que aprender as Escrituras para já praticarmos a justiça do reino de Deus. Então nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Essa salvação só opera em nós pelos frutos, pelas obras. A fé sem obras é morta. Nós temos que hoje viver como cidadãos do reino de Deus. Se nós estamos com Deus, Deus está conosco, temos o dom do Espírito Santo, é para produzirmos obras, frutos, é para servirmos a Deus com integridade, com retidão, com conhecimento de Deus, da sua vontade, é para vermos como filhos. Para nós afirmarmos que nós somos filhos de Deus, nós temos que amar ao próximo, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus é amor, e somente quem ama é nascido de Deus. Quem conhece a Deus, sabe realmente quem é Deus, sabe que Deus ama, Deus é amor, e você então vai amar o seu próximo como a você mesmo, porque você agora é um nascido de novo, você agora é um filho de Deus, uma filha de Deus. Então, por isso nós vamos estudando as Escrituras para podermos compreender a mensagem de salvação em Cristo, a salvação real, integral, de vida, que já se manifesta agora, ela é possível pela vivência de acordo com a palavra de Deus. Temos que andar na luz, temos que resplandecer a glória de Deus neste mundo. Você realmente tem que viver uma vida de um filho de Deus, de uma filha de Deus, de alguém que já teve um encontro com Deus e que já foi transformado. É preciso resplandecer a glória de Deus na sua vida. O filho resplandece a glória do Pai. O filho reflete o Pai. O filho retrata o Pai. O filho dá testemunho do Pai. Então você tem que viver uma vida como filho de Deus. E é muito interessante o nosso relacionamento agora com Deus em Espírito, porque nós conhecemos a palavra, nós lemos a palavra, estudamos a palavra, e vem o Espírito Santo e trabalha em nossa mente, em nosso coração, no nosso entendimento, e ele traduz essa palavra, ele nos ensina, ele nos mostra como viver de acordo com essa palavra que nós estudamos. Então há uma participação nossa, nós temos que buscar a Deus, servir a Deus com integridade, não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente, nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, e neste conhecimento, nesta leitura, ao apropriarmos da palavra de Deus no nosso coração, guardarmos a palavra de Deus no nosso coração para não pecarmos contra Ele, vem o Espírito Santo e Ele confirma essa palavra que em nós é enxertada, que em nós é semeada, e vem o Espírito Santo então dar vida a essa palavra e nós possamos a viver com o nosso conhecimento, com a nossa mente, conhecimento de Cristo,
e além disso, a unção, o dom do Espírito Santo, que nos dá conhecimento, ciência, sabedoria para viver conforme a vontade de Deus. Aqui nós estamos falando de uma salvação tremenda, uma salvação integral, de uma superabundante graça de Deus derramado sobre nós. Nós agora somos coparticipantes no reino de Deus, co-herdeiros. Nós agora lidamos com a palavra de Deus, que agora é vida em nós, nos dá vida, é Cristo, é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus em nós, ele habita em nós, na sua plenitude. Então nós realmente vivemos com conhecimento de Deus, para a glória de Deus, vivemos realmente uma nova vida de acordo com a vontade de Deus, a vida que Deus tem planejado para nós, essa vida com abundância, nova vida que Cristo nos dá. Hoje nós vamos estar estudando então o livro de Daniel, a partir do capítulo 1, que diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Vamos então hoje falar sobre o encontro de um grande rei da terra, o rei da Babilônia, então de uma grande potência militar, econômica do seu tempo, que expandiu o seu domínio, criando um grande império babilônico, ao qual veio a ser anexada Jerusalém, Judá, conhecido como o Reino do Sul de Israel. Então vamos ver então este encontro de uma potência mundial terrena com o povo de Deus, com o profeta Daniel, com seus amigos e com a nação de Israel. Vamos então ver como lidar com este encontro, como nos relacionar nesta terra, realmente com essa presença constante e que não deixa em momento algum de ser permissão de Deus, ser vontade de Deus, que haja esse encontro, para que haja um testemunho da fé do povo de Deus. Então Deus permite que certas coisas aconteçam, como esse domínio da Babilônia sobre Jerusalém, sobre o Reino do Sul de Israel, porque Deus quer que haja um testemunho do povo de Deus, do Espírito Santo, do poder de Deus para um rei da terra, para uma nação da terra. E vamos ver como essa nação então será impactada por este encontro com o rei de Judá, com Jerusalém, com a palavra de Deus. Versículo 2 diz assim: e o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então nós já temos aqui a palavra de Deus dizendo: o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. Então está tudo na direção de Deus, Deus permitiu, Deus está no controle. Deus, o Senhor, entregou nas mãos de Nabucodonosor. E vamos então ver agora quantas experiências Nabucodonosor vai viver, seus filhos, o reino da Babilônia, vão viver por estar entrando em contato com os utensílios da casa de Deus, com a obra de Deus, com o dom de Deus, com homens e mulheres de Deus, que ele foi lá buscar em Jerusalém e levou para a sua terra. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Então, nós vemos aqui uma valorização que Nabucodonosor deu àquele povo que ele encontrou ali em Jerusalém. Ele já havia anteriormente
durante o reinado de Ezequiel, antes de Joaquim, o qual Ezequiel era pai de Joaquim, veio na linhagem real, mas Nabucodonosor já tinha tido um encontro com Ezequiel. Já tinha visto a organização, a riqueza, os utensílios de ouro. Então, Nabucodonosor já havia sido impactado pelo reino de Judá em Jerusalém. Então, quando Nabucodonosor vai invadir ali Jerusalém, ele quer trazer para a Babilônia aquele conhecimento que ele percebeu que havia no povo de Jerusalém. Havia sabedoria ali, havia ciência, conhecimento. Por isso que eles adquiriam riquezas, por isso que haviam edificado um templo tão bem cuidado, tão bem ornamentado. Então, com certeza, Nabucodonosor admirou a sabedoria do povo de Deus, do povo de Israel, daquele tempo. Por isso, ele logo após pegar os utensílios que ele havia visto na casa de Deus, é o que está aqui no versículo 2, ele pegou uma parte dos utensílios da casa de Deus, porque ele já tinha ido lá anteriormente, já tinha visto que havia muito ouro naquele templo. Mas ele, além do ouro do templo, dos utensílios, grande parte do templo era revestido, era feito dos utensílios de ouro, ele também valorizou aqueles que fizeram esta obra, uma boa obra, viu, realizada em Jerusalém. Então ele disse, olha, eu quero os sábios, eu quero os jovens, os fortes, os estudiosos, que tivessem ciência, sabedoria e entendidos no conhecimento e tivessem habilidade para se portar no palácio. Eu quero eles perto de mim, porque eu quero assimilar essa sabedoria pelo que eles fizeram em Jerusalém. Eu quero que eles façam também algumas coisas aqui no meu reino. Eu quero que eles me ajudem a ornamentar, a organizar. Também nós vamos perceber daqui a pouco, no livro de Daniel, também para organizar a própria religião de Babilônia. Então veja como Deus permitiu que Israel, Judá, Jerusalém, povo do sul, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, fossem levados ao exílio na Babilônia para testemunho da glória de Deus, para expandir o campo missionário, para lá também darem testemunho da sabedoria, do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais. Nós vamos ver isso de uma forma tremenda no livro de Daniel e vamos ver Nabucodonosor sendo impactado. Nabucodonosor se converteu ao Senhor pelos testemunhos da glória de Deus, do Espírito de Deus agindo na vida de Daniel. Daqui a pouco nós vamos ler e ver quantos sinais Deus fez na vida de Daniel, dos seus 3 amigos ali na fornalha de fogo, Daniel na cova dos leões, e de que forma tremenda Deus impactou o reino da Babilônia por esse contato com homens, jovens, mulheres de Deus, que Deus permitiu que fossem até ali. Então nós temos este impacto na sociedade, esta visão, essa admiração da sociedade que observa a conduta do servo de Deus, da serva de Deus, a sua honestidade, a sua sabedoria, a sua postura, e a humanidade valoriza quando o servo de Deus é batizado com o Espírito Santo, tem o dom do Espírito Santo, tem discernimento espiritual, tem conhecimento. A sociedade em geral, os políticos, os governantes, todos os meios sociais, econômicos, políticos, desejam a presença e a colaboração do povo de Deus, do homem e da mulher, batizados com o Espírito Santo, com a sabedoria do céu, que realmente trabalham com integridade, com justiça, pelas causas da terra, dos homens, das mulheres, dos pobres, das viúvas. Então, quando nós nos comportamos dessa forma, como nós vemos aqui,
que Nabucodonosor viu na primeira visita a Ezequiel e depois ele acabou vendo de uma forma maior perto dele através do testemunho de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abednego e com certeza de tantos outros homens e mulheres de Israel que serviam ao Senhor sem nenhum dolo, serviam realmente buscando a glória de Deus, tantas vezes abrindo mão de recompensas materiais, de benefícios extras, apenas para servir a Deus com integridade, com correção. Nós, por exemplo, quando passamos por este momento da pandemia, eu mesmo fui convidado com um grupo da nossa cidade para estarmos com o nosso prefeito, com todos os seus secretários da área principalmente de saúde, também da área administrativa, e ele nos levou até um auditório de uma grande escola aqui do município, numa sexta-feira, em que estava no início da expansão da pandemia, já havia alcançado alguns países, na Itália, na China, e ele então, com muito respeito a nós, como aqui Nabucodonosor mostrou esse respeito aos jovens, sábios, entendidos, tivessem ciência, conhecimento ali de Jerusalém, nós também fomos tratados dessa forma, estivemos ali naquela sexta-feira reunidos com todas as principais autoridades do município, e ele então, com todo respeito e consideração, nos passou toda a situação do mundo, das fronteiras, dos aeroportos, as medidas que já estavam sendo tomadas para que não viesse o vírus, para que se evitasse ao máximo a entrada do vírus no Brasil. Ainda não tinha tido nenhum caso começado autóctone aqui no Brasil, mas nós já estávamos ouvindo de muitos casos na Itália, de um início na China, ainda muita coisa a ser descoberta e conhecida, mas já tínhamos informações já de uma epidemia nesses países citados. E o controle, então, da entrada de estrangeiros no Brasil, para que não trouxessem o vírus, para que ele também não se espalhasse. Ele poderia ser logo detectado com exames, com testes nos aeroportos, nas fronteiras, de todas as formas, e assim não deveria ter um caso que surgisse no Brasil, no Rio de Janeiro, perto de nós, para que não se configurasse a possibilidade da epidemia se difundir a partir do nosso estado, do nosso país, do nosso município. E ele, então, com todo o respeito, nos disse que reconhecia a intenção dos pastores de manterem sempre as igrejas abertas, a realização do culto, a importância disso, porém que ele, dado este aspecto, este quadro, e reforçando ali a palavra, a participação dos seus médicos, conhecedores da ciência mais atual e das notícias, das informações mais atualizadas naquele momento, disseram que reconheciam, respeitavam, então as autoridades públicas, assim como Nabucodonosor, admirava e respeitava a nossa fé, o nosso conhecimento, a nossa visão das coisas, o nosso prisma espiritual de vermos as coisas, mas que ele seria obrigado, ele iria já estava preparando um decreto para caso houvesse a notícia, a notificação de um caso da Covid-19 no Rio de Janeiro ou no nosso município, imediatamente ele estaria publicando esse decreto, já estava praticamente pronto, faltava poucos detalhes, e iria então decretar o fechamento de todos os eventos públicos, como as igrejas, cultos, comércio e diversas áreas, casas de shows, todo lugar que houvesse uma aglomeração maior que pudesse provocar uma difusão maior do vírus
Então, estava pronto, isso seria feito. E ele, então, nos pedia o apoio e a compreensão. Este conhecimento, essa sabedoria, essa ciência. Então, todos nós ali ouvimos, estávamos já, então, devidamente informados do quadro, da situação, uma longa reunião onde foi descrita a situação no mundo, as responsabilidades do presidente, do governador, do prefeito, então o que nós precisávamos fazer para apoiá-lo. Sentimos ali todo o respeito e ele nos chamou, como aqui Nabucodonosor chamou os sábios, para também ouvir-nos. Nós tivemos a oportunidade de falar e de demonstrar nosso entendimento da ciência, de apoiar o que a ciência estava dizendo e apoiar a vacinação também. Na minha experiência de trabalho, também na área de saúde, me vacino sempre anualmente com a vacina contra a gripe, já de muitos anos, já venho com essa prática e entendo perfeitamente a situação e a prevenção realmente, desde que há muitos anos atrás comecei a tomar a vacina contra a gripe, nunca mais me vi impedido de realizar meu trabalho, minha pregação, meu ensino das Escrituras por causa do vírus da gripe. Então é claro que eu manifestei todo o meu apoio à vacinação contra a Covid-19, que estava na época ainda em desenvolvimento. Estávamos ali participando juntos para o entendimento da situação, compreensão, para esta palavra que nós acabamos de ler. Instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento. Então saímos da reunião, levamos a nossa liderança em todo o nosso município, em todo o nosso estado, e vimos que também na própria capital a palavra era exatamente essa: era estarmos atentos, de sobreaviso, que a qualquer momento poderia sair esse decreto. E nós, pastores, deveríamos estar prontos e apoiando este movimento, fechando as igrejas. Passamos então a realizar os cultos online, e daí vem todo esse desenvolvimento dessa pregação agora, compartilhando, alcançando vidas, podendo pregar mais vezes através das mídias, através da internet, de toda essa forma que veio aparecer, se desenvolver devido à necessidade de ficarmos em casa, e apoiamos e estamos até aqui hoje por causa disso, porque criamos a condição técnica, os equipamentos para realizar esse tipo de pregação. Então, nesse momento, nós nos sentimos junto ao governo como Daniel, e essa nossa cooperação com a ciência, com o conhecimento, com a sabedoria, vai nos levar a dar um bom testemunho de que o povo de Deus é um povo sábio, é um povo que conhece a justiça, a verdade, a sabedoria, a ciência, toda ela, de toda a natureza, de todas as técnicas, de todas as descobertas da ciência, que são válidas, que são indispensáveis para nós vivermos nessa terra na qual existem leis da física, leis da química, que nós, quanto mais conhecemos, quanto mais somos informados e vivemos dessa forma, vivemos melhor, vivemos com mais saúde, conseguimos desempenhar melhor nossas atividades. Sendo que, naquele período, muitos se agitaram, muitos tiveram medo, se assustaram e queriam fechar as coisas antes do decreto da autoridade. Mas nós estávamos andando junto com o prefeito, junto com o governador. No dia seguinte, a partir da sexta, nós tivemos o sábado, o domingo e a segunda,
junto com todas as nossas lideranças, tanto dentro das igrejas em geral, estávamos sempre em contato, sempre prontos. Alguns já pediam, devemos fechar, vamos fechar. Porém, o melhor cientista da nossa cidade, do nosso estado, dizia, olha, estamos já prontos para fechar, mas nós precisamos cumprir um protocolo, nós temos que ter uma ordem, nós não podemos apoiar também um movimento que vai levar ao caos, vai levar aí ao medo extremo, vai gerar várias atitudes descontroladas e que poderão causar problemas, descontrole de compras, de fuga, de atitudes que não tem ainda o referencial, a pauta, a indicação da ciência. Ainda não foi criado um protocolo pela ciência para uma sequência racional de atitudes. Então foram pedindo que aguardasse sábado, aguardamos domingo, aguardamos na segunda-feira, e quando chegou na terça-feira de manhã, foi registrado o primeiro caso de Covid-19 no estado do Rio de Janeiro, de uma pessoa que não veio do exterior, mas que já contraiu o vírus no próprio estado. Este era o start, era isso que se estava esperando. Quando isso acontecesse, não se pensaria duas vezes. Imediatamente saiu o decreto, tanto no estado quanto nos municípios do Rio de Janeiro. Todos os prefeitos, todas as lideranças, nós já estávamos sabendo disso. Então, vimos trabalhando para controlar uma histeria coletiva, um problema maior, que muitos agissem antes dos outros, mas que houvesse um controle, uma ordem para que todas as igrejas fossem fechadas ao mesmo tempo, em cooperação, em harmonia, da mesma forma. Foi o que aconteceu. Então, nós vimos acontecer essa situação em que o testemunho foi dado, em que nós demonstramos a importância do que nós temos aqui na Palavra de Deus. Como Daniel e os seus amigos puderam testemunhar para Nabucodonosor que a sabedoria pertence àquele que tem o temor de Deus, que procura andar em retidão, de acordo com a verdade, com a justiça. Nós vamos realmente, como diz a palavra de Deus lá no Novo Testamento, nós vamos crescer em graça, em sabedoria, diante de Deus e diante dos homens, diante de toda a humanidade, diante da nossa nação. Vamos ser cada vez mais valorizados. Terminando aqui a leitura de hoje, nós vemos escrito da seguinte forma: e o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abed-nego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que veria ele os vossos rostos tão mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais?
Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Então aqui nós temos até um elogio aos jovens ficarem gordos, com aparência saudável, pois até hoje lá no Oriente, quando a pessoa se apresenta um pouco mais gordo, ele é saudado como uma pessoa mais feliz, mais forte. E então aqui é citado na palavra de Deus um elogio do mestre, que era responsável pelo alimento dos jovens, de que eles estavam mais gordos do que todos os outros. Assim, então, estavam aparentando estar mais saudáveis, mais fortes do que os demais. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu o entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias, em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Então nós temos aqui como se fosse um concurso em que os jovens ficaram estudando por 3 anos. Eles podiam estudar, deveriam estudar as letras, a língua da Babilônia, deveriam estudar ciências, além de letras, deveriam ter um conhecimento geral das questões já conhecidas naquele tempo, de toda a ciência que já tivesse sido descoberta, conhecida até aquele momento. E justamente os 4 jovens de Israel passaram nas 4 primeiras posições para trabalhar junto ao rei, para um serviço público no governo, porque estudavam, davam valor à ciência, davam valor às letras, davam valor à inteligência, ao conhecimento, à sabedoria, que é entender as coisas e saber usá-las, saber onde aplicá-las da melhor forma possível. Então nós estamos vendo que realmente nós precisamos valorizar o estudo, o conhecimento, a sabedoria, a ciência. Nós precisamos ter tempo para estudar, tempo para adquirir conhecimento e para refletir sobre a melhor forma para aplicar este conhecimento. Porque as autoridades estão valorizando aquela pessoa que é reta,
que busca a justiça, fazer o bem, cuidar da nação, de todos os necessitados, não esquecer ninguém e administrar da melhor forma possível para o benefício de todos e não apenas de alguns, não apenas de si próprio, do seu grupo de interesse, mas para o bem de todos. E nós temos aqui uma introdução para o capítulo 2, porque eles conquistaram a posição no palácio do rei pela prova que eles passaram em primeiro lugar. E eles ainda, a palavra de Deus destaca que eles se mostraram 10 vezes mais doutos, 10 vezes com mais conhecimento, com mais habilidades, com maior sabedoria para aplicar o conhecimento,